Por onde eu posso começar? Eu queria dizer que eu pensava que eu era uma péssima vendedora, que eu não sabia como ofertar os meus serviços, e eu acho que isso vem de muito tempo atrás. Quando eu trabalhei no comércio, eu falava essa frase repetidamente todos os dias. Eu lembro de falar isso com muita constância na minha vida e com muita certeza também. Eu não sirvo para vender. E eu me colocava num lugar de que, eu não queria empurrar as coisas para as pessoas, eu não queria ser falsa no atendimento, e dizer, quando a pessoa me perguntasse, isso ficou bom em mim, eu não queria dizer, tipo, ficou lindo, Mona, vamos levar assim, leva 5 dessa. Eu não queria ser esse tipo de pessoa. Só que eu me apegava a esse fato específico e achava que por conta disso eu não era uma boa vendedora. Porque eu tinha colegas, tinha pessoas em volta de mim que sempre venderam muito bem e eu acho que elas poderiam vender facilmente uma mãe, sabe? Elas poderiam vender qualquer coisa, elas poderiam vender passagem pra lua, sem ter uma passagem pra lua, enfim. E eu pensava que isso era ser uma boa vendedora. E na verdade, hoje, trabalhando com consultoria, eu mesma tenho que vender o meu serviço. E no início foi muito difícil. Então, a minha primeira cliente pagante, ela veio por indicação de alguém que nem tinha feito a consultoria comigo, mas como eu já falava sobre educação financeira, falava sobre dinheiro dentro da minha rede social, essa pessoa que já tinha um convívio ali comigo na rede social, nem era um convívio pessoal, viu uma postagem dessa outra menina e onde ela comentava que ela estava à procura de indicações de pessoas na área financeira, porque ela queria começar a se organizar e tudo mais. E aí eu fui indicada para essa menina. Enfim, essa foi a minha primeira cliente pagante. Eu já tinha algumas clientes pro bono, que eu estava fazendo a organização financeira delas, para ter clientes, para ter resultado, para ter case de sucesso, para poder demonstrar para as pessoas como funcionava o meu serviço de fato. Não podia ser eu a única case de sucesso, né? Enfim. Então, eu sempre tive essa dificuldade de oferecer o meu serviço e também porque eu me achava inferior, eu acho, tipo, eu não tô 100% pronta ainda e tudo mais. Só que os meus resultados provavam o contrário, provavam que eu sabia o que eu estava fazendo já, que eu sei o que eu tô fazendo, que o meu trabalho é um trabalho válido, é um trabalho que dá resultado, sim, enfim. Todos os meus resultados provaram isso. E aí eu comecei a trabalhar essa questão de vender, de ofertar e tudo mais. Só que eu também tinha muito aquilo na cabeça do tipo, eu sou o tipo de pessoa que eu jamais te venderia algo em que eu não confio. Ou seja, eu confio no meu trabalho. Eu sei que isso dá certo e eu sei que isso não é papo de coach, que isso não é uma invenção da minha cabeça. São técnicas e estratégias que eu utilizo com as minhas clientes que dão certo. Que deram certo com várias outras pessoas e que adaptando a realidade delas também dá certo. E tem dado certo com as minhas clientes, não é à toa que eu tô cheia de resultados positivos, graças a muito esforço, muito estudo também, porque eu não paro de estudar, eu não paro de buscar novas soluções para aqueles mesmos problemas que elas me trazem para dentro da consultoria para a gente resolver juntas. E aí, enfim, eu tava com essa questão toda de, não sei vender, não gosto de vender, não quero empurrar nada pra ninguém e tudo mais. E agora eu tô pagando uma consultoria de marketing pra alinhar o meu conteúdo também, até porque o meu conteúdo ele tava muito educativo. E eu entendo que dentro da minha área eu precisava ser mais assertiva pra de fato vender pra mais pessoas, né? Porque eu também não trabalho por caridade, eu não trabalho por amor só. Apesar de gostar muito do que eu faço agora, eu não trabalho por amor, assim como ninguém trabalha por amor apenas, né? E aí eu precisava melhorar essa parte. A consultoria, ela me diz como que eu posso direcionar, melhorar minha comunicação para aquele nicho, né, que eu quero atingir, para aquele público que eu quero atingir, e como que eu posso fazer isso e tudo mais. Ela também dá uma estrutura de roteiro de venda. Só que eu achei aquele roteiro assim um absurdo, eu pensei, eu nunca vou conseguir usar isso aqui. Só que aquele roteiro, depois eu parei para entender que ele era o básico para que eu entenda se eu consigo ajudar aquela cliente com o que ela precisa que eu resolva, junto com ela. Porque também não adianta eu querer vender a todo custo para toda mulher que existe, já que o meu nicho é focado para mulheres, querer vender para ela a todo custo uma solução que de repente eu nem tenha.
ou vender para ela as soluções que eu tenho, sendo que o problema dela é outro. Então, por isso é importante, sim, a gente conversar antes da venda. E eu achava isso uma coisa chata, porque as pessoas ligam muito hoje em dia o hate, né, que se tem para o atendimento humanizado. Eu detesto atendimento humanizado também, dependendo das coisas, porque, por exemplo, se eu quero marcar uma consulta, eu não quero saber a história da clínica, a história do médico, não quero saber sobre experiência, enfim, eu quero saber se o médico tem horário e se eu posso pagar o valor da consulta. Mesma coisa para comércio de produtos, se eu quiser comprar uma bolsa, uma roupa, sei lá, e aí eu vi na internet, no Instagram, por exemplo, um vestido lá que eu quero comprar. E aí eu vou entrar em contato com a loja. Se a loja vier com aquele negócio de, você já conhece a nossa loja. Ah, mas a nossa experiência não sei o quê. Ah, mas o tecido, conta toda a história lá do tecido que veio de Dubai, do Egito, sei lá, de qualquer lugar do mundo. E aí ela fala tudo, tudo, tudo sobre a peça, como que você vai se sentir utilizando aquela peça e tudo mais, nananã. E ela faz todo um auê e não te fala o preço. Já vi vídeo de vendedora querendo marcar reunião para falar o preço de uma peça. Para pessoa, isso para mim é ridículo, é absurdo. E eu sei que pessoas dentro da área financeira trabalham muito com a questão de prospecção de clientes por chamada de vídeo ou por ligação. E eu acho isso ruim também, porque às vezes é o tempo da pessoa e o meu que a gente está gastando. É o tempo da pessoa, porque ela só queria saber o valor, ou ela só queria saber se eu atendia ela porque ela precisava. E aí eu marquei uma reunião para fazer isso, para ela me dizer não no fim. E aí eu ficar frustrada e ela também ficar tipo, pô, perdi meu tempo lá fazendo reunião com a mulher lá e sendo que podia ter sido resolvido por WhatsApp. Então hoje eu só vendo por WhatsApp e Instagram, não faço uma chamada de vídeo com a pessoa só para ela saber o valor. E claro que eu tenho que ter aquele senso também, eu não posso permitir que uma pessoa que chegou para mim como um lead interessada na consultoria chega e diz: eu quero mais informações sobre a consultoria, eu quero saber valores. Antes disso, sim, eu vou fazer algumas perguntas que são específicas para eu saber se de fato eu atendo a ela. Até porque consultoria financeira tem vários tipos, então eu posso ser uma pessoa de repente focada só em endividamento. Então, se você quiser falar sobre investimento, talvez você não vá falar comigo. Eu posso ser focada em investimento. Então, se você está pensando em investir, talvez não seja o momento certo de falar comigo, porque eu sou focada em dívida, ou o contrário. Eu posso ser focada somente em organização do seu dinheiro, sem falar de dívida e sem falar de investimento. Então, assim, ó, tem vários viés. A minha consultoria específica, eu vou falar sobre o que eu faço com a cliente, para cliente. Só que antes disso, eu preciso saber o que que ela quer, por que que ela me procurou, por que que ela acha que ela precisa de ajuda, é o mínimo que eu preciso saber. Há quanto tempo ela tá tendo esse problema? Se ela já tentou resolver isso sozinha e por que que ela acha que ela precisa de uma consultoria agora. É em cima disso, é essas perguntas básicas que eu vou fazer para que não se torne uma entrevista também, né? Para saber se eu consigo atender ela e se eu sou o que ela procura. As duas coisas, para poder ver se a gente vai na match, né? E aí, depois disso, sim, eu passo como funcionam os entregáveis, no caso da minha consultoria, e os valores. E aí eu tirei isso da minha cabeça de que isso era igual ao atendimento humanizado que alguns lugares tentam fazer, falando sobre a experiência e tudo mais, e a história do lugar e a história da pessoa. Não, às vezes o cliente não quer saber sobre isso. E eu também não acho tão necessário assim. Você saber toda a história do lugar, você saber sobre que experiência aquilo vai te proporcionar, sobre sentimento, não sei o que lá e tudo mais, não acho necessário. Então eu também sou meio que uma hate do atendimento humanizado. Mas eu tive que ter um senso ali de entender que eu precisava sim conversar com a minha cliente antes de uma venda. E como eu falei, não é qualquer pessoa que vai estar disposta a pagar o valor do seu serviço para uma pessoa que ela nunca viu, para uma pessoa que só existe na internet para ela, que nenhum parente, nenhum amigo conhece. Ninguém trabalhou com aquela pessoa simplesmente apareceu como sugestão ou como anúncio lá na sua rede social, e aí você se interessou pelo anúncio e quis saber maiores informações. Não é todo mundo que vai estar disposto a, tipo, não vi aqui o seu anúncio, eu quero. Não é simples assim. Ainda mais se falando de valores e valores que são significativos, né? Então, a partir disso, eu comecei a
tirar isso da minha cabeça, né, de que isso era ruim e tudo mais, e aí eu tenho senso. Eu também não transformo a conversa numa entrevista, como eu falei, eu faço perguntas básicas ali para entender se a gente pode seguir ou não, se eu posso apresentar a consultoria para ela ou não, até para a pessoa também não perder tempo comigo ali. E eu oferecer, falar de valores para ela primeiramente, e depois, se eu falar o valor, por exemplo, minha consultoria é esse valor, e aí a pessoa diz, tá, eu vou querer fechar então. E aí chega na hora da gente começar a consultoria, a pessoa tem um objetivo e eu não ofereço solução para aquele objetivo dela. Não posso ajudar naquele problema de fato. Então fica complicado, né, eu não saber nada. E agora, treinando mais, conversando muito, tomando muito não, tomando muito vácuo também, que é normal, eu consegui entender que eu não sou uma vendedora ruim. Que às vezes realmente é questão de não dar match, às vezes aquela não é a solução que a pessoa procurava, ou às vezes aquele não é o preço que ela estava disposta a pagar, ou não é o preço que está dentro do orçamento dela e tá tudo bem. Mas eu fiquei muito feliz com a forma que eu tomei os sims também. A forma como algumas pessoas disseram que aceitavam. Isso me levou a entender que eu não sou uma vendedora ruim. Existe apenas as pessoas que vão comprar de mim e as pessoas que não vão. E tá tudo bem. E, enfim, falando sobre a consultoria em si, eu tenho ficado muito feliz com os resultados. E isso tá me levando para lugares também, assim, que eu não imaginava que eu poderia estar. Então, tem alguns eventos dentro da área financeira que eu acompanhava, assim, de outras pessoas da área que são referência para mim, que eu não pensava em participar e hoje eu tô sendo cogitada para participar desses eventos como palestrante, ou para dar o workshop, ou para oferecer algum brinde, algo assim. Então, só de estar sendo cogitada para esses lugares, para mim já tá sendo o ápice, assim, sabe? Não é nada, assim, não são big eventos, mas são eventos que eu gostaria muito de participar, e isso me deixou muito feliz. Então, além de saber que eu não sou uma péssima vendedora, eu descobri que eu também sou boa no que eu faço e boa em falar mais sobre dinheiro. E é por isso também que eu decidi abrir um outro canal onde eu vou utilizar para falar apenas sobre investimentos, dinheiro, organização financeira, essas coisas, sobre essa parte do meu trabalho. Mas eu vou manter esse canal aqui também para desabafar e falar coisas aleatórias, porque eu não faço terapia e mesmo assim eu gosto de falar, e tem coisas que eu não tenho coragem de falar para um amigo, uma amiga ou para minha família, enfim. E eu me sinto muito confortável de ligar uma câmera aqui e falar como se fosse um diário. Também gosto muito de escrever, inclusive eu escrevo muito sobre várias coisas que aconteceram, várias coisas que são importantes, mas eu acho legal essa ideia aqui do YouTube. Inclusive, eu gosto da troca, porque algumas pessoas comentam coisas que são úteis. Algumas pessoas me procuraram já através desse canal do YouTube para falar comigo sobre coisas que também acontecem com elas e a gente trocou ideia sobre, eu achei isso muito legal. Então é isso, eu vou manter os dois canais. O outro canal eu ainda não. Eu gravei alguns vídeos, mas eu ainda não editei, ele vai ser mais profissional, digamos assim. Então eu quero ele mais bonitinho. E esse aqui é um canal sem roteiro nenhum, sem edição de vídeo. Então eu só sento aqui e falo o que eu tenho para falar. E hoje a minha fala foi essa. Eu espero que todo mundo que se sente ruim em alguma coisa perceba que vocês não são ruins de fato, que talvez vocês só precisem desmistificar algumas coisas que estão na cabeça de vocês. E é isso, a gente segue para evolução, né? Eu tô pagando com a minha língua várias coisas assim que eu disse que eu nunca faria, que eu nunca comeria, que eu nunca tentaria, que eu nunca seria, e paguei tudo com a minha língua e tá tudo bem também. Eu não tenho problema em mudar de opinião. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.